bem, estamos de volta. Você prestou atenção no final do último bloco, onde nós trabalhamos a transposição de uma voz ativa em, primeiro, voz passiva sintética e depois, voz passiva analítica, para que você treine as duas estruturas de passiva. Vamos voltar a esse trabalho. Então, apresento a voz ativa. Antes, o verbo estava no singular, agora está no plural. Vendem carros é ativa? É. Cláudia, como eu posso ter certeza? Comece eliminando os absurdos. Você não sabe que a voz passiva analítica obriga a presença de uma locução? Quantos verbos existem? Então já sei, não é voz passiva analítica. Outra observação. Cláudia, pode ser voz passiva sintética? Não, porque a voz passiva sintética também traz uma obrigação. A obrigação de ter uma partícula C na estrutura. Então, você localizou alguma partícula C? Também não. Ok, então já sabemos, a voz é ativa de fato. Mas vendem carros. Quem vende esse carro? Não sei. Eu não sei quem vende esses carros. Na verdade, o último exemplo trabalhou com o carro no singular. E agora o exemplo muda porque traz carros na sua versão pluralizada. Mas se eu vendo algo e esse verbo eu já sei que é o verbo VTD. E a pergunta é, voz ativa com verbo transitivo direto pode ser transformada em voz passiva? Pode. Na verdade, são duas transitividades, VTD ou VTDI. Quem vende, vende algo. Vende o quê? Carros. Carros, qual é a função sintática? Objeto direto. Se você observou, nós já possuímos o sujeito, o verbo VTD e o seu objeto. Cláudia, eu não estou vendo o sujeito. Não, você está interpretando o sujeito, meu aluno. Vendem carros. Você concorda que há alguém vendendo? Nós não sabemos quem, mas esse sujeito existe, mas está indeterminado. Já conversamos sobre não confundir sujeito indeterminado com sujeito inexistente. Existe alguém vendendo, eu só não sei quem, porque ele está indeterminado. Tranquilo? Ok, agora vamos para o nosso fechamento, vamos para mais um treino. Transforme essa voz ativa em passiva. Começaremos pela passiva sintética. Vendem-se carros. Muito bem. Na voz passiva sintética, também chamada de pronominal, a partícula C é obrigatória. Qual é o nome? Partícula passivadora. E ela só pode se associar a duas transitividades, VTD ou bitransitivo. Então, para você ter certeza que está numa voz passiva pronominal, verifique a transitividade do verbo. Vender. Quem vende, vende alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto. Aí sim, qual é o nome da partícula C que se associa a um VTD? Não há dúvida, é um PA, que significa partícula apassivadora. E essa partícula apassivadora obriga uma voz passiva sintética a surgir no contexto. Outra pergunta, a outra pergunta é: qual é a função sintática do vocábulo carros nesse contexto? Professora, nunca mais eu vou errar essa resposta. Dentro de voz passiva, seja analítica ou sintética, não existe objeto direto, porque o objeto direto, quando vem da ativa e migra para uma passiva, ele transforma-se em sujeito paciente. Então, nós podemos afirmar que dentro de voz passiva não existe objeto direto. Ele sofre uma alteração. Ele muda a função e muda também o status, porque o objeto direto é um termo integrante e sujeito é um termo essencial.
Vamos continuar? Foco. Eu preciso da outra estrutura. Voz passiva agora, analítica. Vendem carros. Carros são vendidos. Preste atenção. Apareceu a locução que nos interessa. Verbo ser mais principal no particípio. Fique atento que na ativa vendem carros, eu mudo o tempo verbal ao falar carros são vendidos? Não mudo, porque eu não posso mudar. Se eu mudar o tempo verbal, se eu mudar o modo verbal, já não é mais uma reescritura, já não é mais a transferência de estrutura da mensagem. Eu já comprometo a semântica e aí não vale a pena. Vendem carro, carros são vendidos. Venderão carros, carros serão vendidos. Percebeu, né? Ok, já sei que são vendidos é a nossa locução. Por favor, não adianta verificar o principal, descobrir que esse principal pertence à transitividade VTD e arriscar um objeto direto na palavra carros, porque não existe OD nem na sintética nem na analítica. Eu estou com sujeito, é o sujeito. E aí, meu aluno, carros aparece no plural, tanto na voz ativa, quanto na passiva sintética, quanto na passiva analítica. Na passiva sintética, na passiva analítica, carros funciona como sujeito. E é esse o motivo que provoca a flexão do verbo. Na sintética, do verbo vender. E na analítica, do auxiliar. Porque nós já vimos que em locução verbal é o verbo auxiliar o responsável por comunicar tempo, modo, número, pessoa, as flexões necessárias. E aí, você entendeu bem essa nossa caminhada? O tema desenvolvido hoje foi vozes verbais. Verificamos que essas vozes verbais estão muito ligadas ao campo interpretativo. Vimos também um termo integrante, agente da passiva. Agora, antes da solicitação da prática, quero com você chamar a atenção dos pontos mais relevantes para essa aula. Nós abrimos o nosso bate-papo conceituando vozes verbais. E o que é estudar vozes verbais, meu aluno? É estudar uma tal relação. Relação entre sujeito e verbo. Mas para que mapear essa relação entre sujeito e verbo? Para descobrir se o sujeito está praticando a ação. Se o sujeito praticar a ação, a voz é ativa e não há dúvida. Mas esse sujeito pode estar sofrendo a ação, e se sofrer a ação, 99,999, a voz é passiva. E por que não 100%, Cláudia? Porque existe uma estrutura de voz ativa onde o sujeito será paciente e a voz só será ativa por falta de estrutura, na falta de locução verbal especial, na falta de uma partícula passivadora, temos que classificar como voz ativa, por mais que saibamos que o sujeito está paciente. E se o sujeito praticar e sofrer ação, Cláudia? Aí nós encontramos uma voz chamada voz reflexiva. Principais características da voz ativa é a estrutura de um sujeito agente e no comum constituída por um verbo. Mas pode aparecer locução? Claro que sim, só que nunca locução especial de passiva analítica. Está fora esse pacote. Ser, está, ficar, mais particípio. Tranquilo? Beleza? Voz passiva, essa muito nos interessa, porque essa classificação se subdivide em passiva analítica e passiva sintética. Estamos juntos? Estou numa retrospectiva porque o próximo passo é convocação de prática. Legal? Essa voz passiva que pode ser analítica ou sintética, Cláudia, como surge o sujeito? O sujeito sempre sofrendo. Não há pegadinha para
a voz passiva no que tange ao sujeito. Agora, principais características de uma voz passiva analítica. Primeiro, obrigatoriedade de locução, mas não vale qualquer locução, é o nosso mantra. Ser, estar, ficar, mais participe. Segunda exigência, sujeito sempre paciente. E a terceira exigência é que o sujeito, sendo paciente, ele obriga a presença de um agente. Mas esse agente da passiva nem sempre aparecerá na superfície textual. Ok, voz passiva sintética, o que há de mais relevante? Obrigatoriedade da partícula C, que recebe o apelido de PA e que significa partícula ou pronome apassivador. Essa partícula C só será PA de fato se estiver associada ou a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Diferente disso, surge uma outra partícula. Essa outra partícula é apelidada por PIS e significa partícula indeterminadora do sujeito. Mas, para o C funcionar como PIS, quais são as transitividades autorizadas? 4. Quais? Verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo. Verbo de ligação ou um verbo transitivo direto preposicionado. Cuidado, tem de trazer a preposição. Legal? E se você encontrar um PIS, você encontra uma voz ativa. Há exceção? Não. Sempre que você encontrar um PIS, primeira verdade, voz ativa. Segunda verdade, sujeito indeterminado. E uma terceira verdade muito importante, o verbo aparecerá sempre na terceira pessoa do singular. Precisa ser, vive ser, está ser, ama ser, ok? Sempre na terceira pessoa do singular. Mas, se essa partícula C for PA, você já sabe, vamos uni-la a um VTD ou a um bitransitivo. Primeira verdade, a voz só pode ser passiva pronominal. Segunda verdade, haverá sujeito na superfície, ele não estará implícito, haverá sujeito claro. E terceira verdade, se há sujeito, verbo concorda com sujeito, então esse verbo poderá sofrer flexão. Você prestou atenção? Verbo concorda com sujeito em número e em pessoa. Se eu já sei que a passiva sintética obriga a presença de um sujeito na superfície, eu olho para o sujeito e flexiono o verbo. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Meu aluno, você está comigo? Você está me acompanhando? Esse momento de retrospectiva, ele é para você. Nessa voz passiva sintética, você não encontrará um termo sintático muito importante nessa matéria, que é o agente da passiva. Mas, que fique claro, você não encontrará o agente da passiva na superfície textual, porque o agente da passiva, ele existirá. Quando eu falo, vendem-se carros, você concorda que há alguém vendendo esse carro? Então, existe o agente da passiva, mas esse não será redigido. Repare que na voz passiva analítica, carros são vendidos, nós também não encontramos o agente da passiva público, explícito, no contexto, para você ver. Mas nós sabemos, mais uma vez, se esses carros são vendidos por alguém. Mas, Cláudia, onde aparece agente da passiva? Na passiva analítica. Mas isso não quer dizer que sempre que aparecer uma passiva analítica, aparecerá na superfície textual um agente da passiva. Já vos adianto. Se a ativa apresentar
sujeito indeterminado acabou para o agente da passiva. Você lembra do mantra? Sujeito da ativa vira agente da passiva. Sujeito da ativa vira agente da passiva. Pois bem, eu pergunto, vendem carros. Você sabe quem está vendendo? Não. Mas existe alguém vendendo? Sim. O sujeito está indeterminado? Sim. Pois bem, esse sujeito transformar-se-á em um agente indeterminado também, meu aluno. Então, quando você encontrar uma voz passiva analítica sem o agente da passiva na superfície textual, nenhum problema, você já vai imaginar que essa passiva analítica originou-se de uma ativa com sujeito indeterminado. Você entendeu esse momento? Pois bem, meu aluno, agora vamos falar da transformação das vozes. A voz ativa convida você para transformá-la em passiva e a passiva convida para transformá-la em ativa. Quando a ativa, vou partir da ativa, é constituída por um único verbo, você já sabe que se for para passiva analítica, você terá que aumentar um verbo. E aí surge o famoso X. O sujeito vira agente da passiva e o objeto direto da ativa vira sujeito paciente. Ok, Cláudia, mas chamo a atenção para a transformação de uma ativa para passiva, estando essa ativa já com locução verbal. Uma locução constituída por dois verbos. E aí, meu aluno, você lembra do procedimento, do método? Não esquecer. Se há dois verbos na ativa, na passiva existirão três. Se há três verbos na ativa, na passiva haverá quatro. Tranquilo? Ok. E o resto, Cláudia, não mudou. O sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva, o objeto da ativa transforma-se no sujeito paciente. Foco na locução, volte sua atenção para a locução. Se na ativa surge uma locução no infinitivo, eu preciso aumentar um verbo para quebrar essa locução da ativa, criando uma locução de passiva analítica. Qual verbo você convidará? Só há uma possibilidade. O verbo é ser. O verbo que poderá quebrar uma locução da voz ativa é o verbo ser. Beleza. Mas como esse verbo aparece? O verbo ser deverá aparecer com a mesma forma do principal da ativa. Você lembra? A locução da ativa estava no infinitivo. Isso quer dizer que o verbo ser aparecerá também no infinitivo. Se a locução da ativa estiver no gerúndio, não há erro. O verbo ser aparece no contexto no gerúndio. Mas se o verbo da principal, lá, o verbo da voz ativa, o verbo principal da voz ativa aparecer no particípio, o verbo ser, tranquilamente, aparece também no particípio. Você entendeu até aqui? Beleza. E a última pergunta é: professor, eu já sei que o verbo só pode ser o ser. Professor, eu já entendi que esse verbo ser vai imitar o principal da ativa, vai vestir a mesma roupa, vai ser uma cola mesmo. Mas, Cláudia, onde colocar esse verbo ser? Meu aluno, sempre antes do verbo principal da sua passiva. Então, você vai colocar o verbo ser já arrumado, já fantasiado, no infinitivo, gerúndio ou particípio, sempre antes do principal da sua passiva. Ficou claro isso? Se você fez essa retrospectiva, agora sim, eu convido você para o momento de prática. O nosso objetivo é levá-lo à compreensão da matéria através de exercícios. Esses exercícios apresentarão um grau de dificuldade que no comum é apreciado. Nós começamos por fixação e avançamos
para questões mais complexas. Preparado? Vamos nós? Exercício número 1. Em qual das alternativas o verbo se encontra na voz ativa? Para você acertar essa questão, basta lembrar da estrutura. Basta lembrar que passiva só há duas, que a analítica obriga a locução e que a sintética obriga o PA. Mas nós não queremos passiva, nós não queremos reflexiva, nós queremos voz ativa. Letra A. Contratam-se novos empregados todos os anos. Contratam-se novos empregados todos os anos. Comece pelo absurdo. Posso considerar essa voz reflexiva, já que surgiu uma partícula C? Não, porque a voz reflexiva obriga o agente paciente ser o sujeito da mensagem. Isso quer dizer que haverá um sujeito que praticará e sofrerá a ação expressa pelo verbo. Não foi isso o que encontramos. Contratam-se novos empregados todos os anos. Vamos julgar essa partícula C? Se essa partícula C for PIS, partícula indeterminadora do sujeito, essa voz é ativa. Mas se esse pronome for PA, claro que encontramos uma voz passiva pronominal. Contratar. Quem contrata? Contrata alguém. Então esse verbo é VTD. Se esse verbo é VTD, a partícula C é PIS ou PA? PA. Então, meu aluno, a letra A não é voz ativa, é voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. B. Ele se olhou no espelho. Preste atenção, não apareceu locução verbal, então fora passiva analítica, mas surgiu a partícula C, desacelera. Porventura, esse sujeito pratica ação e sofre? Sim. Então qual é o nome da voz? Reflexiva. Também não é gabarito, porque nós queremos a ativa. Desperdiçou-se muita energia elétrica durante 6 anos. Mais uma vez, não há locução verbal, não há possibilidade de passiva analítica. Observe que apareceu a partícula C. Há um perigo. Verifique a transitividade do verbo. Quem desperdiça, desperdiça algo. Esse verbo é VTD. Qual é o nome da partícula C quando associada a um VTD? PA. Então a letra C é um outro exemplo de voz passiva pronominal. Letra D. O jovem arrependeu-se de seu ato inusitado. Quem se arrepende de alguma coisa. Quem se arrepende de algo. Esse verbo é transitivo indireto, ele está associado à partícula C. Agora sim, esse C é um PIS, é um pronome indeterminador do sujeito e nesse momento nós estamos com o gabarito. Ok, meu aluno? Muito bem, meu aluno, vamos para o próximo exercício? Número 2. Transpondo para a voz passiva a frase: a Assembleia aplaudiu com vigor as palavras do candidato. Obtém-se a forma verbal, ok? Claro que você foi desafiado a uma transposição. Então, a frase que deverá ser trabalhada é: a Assembleia aplaudiu com vigor as palavras do candidato. Você não pode esquecer que 3 funções sintáticas são primordiais: sujeito, objeto direto e, na verdade, a função do verbo, a transitividade dele. Transpondo para a voz passiva é porque a voz está ativa. Vamos comprovar isto? Aplaudiu, um verbo só.
Se há um verbo, já não pode ser passiva analítica, porque essa obriga a locução. Não há presença da partícula ser associada a esse verbo. Então, meu aluno, acaba a chance de uma passiva sintética. E a banca está cobrando exatamente essa mudança de ativa para passiva. Fique esperto. Gabarito é a letra A, foi aplaudida? B, aplaudiu-se? C, foram aplaudidas? D, estava aplaudindo? Ou a letra E, foi aplaudida? Como devemos fazer? O X, comece por ele. A Assembleia aplaudiu com vigor as palavras do candidato. Procedimento 1, identificação do verbo. Aplaudiu. Procedimento 2, localização do sujeito. Quem aplaudiu? A Assembleia. Procedimento 3, verificar a transitividade do verbo aplaudir. Quem aplaude, aplaude alguém. Quem aplaude, aplaude algo. Com vigor foi o modo. Então, não confundir com vigor com um objeto indireto. A Assembleia aplaudiu. Mas aplaudiu o que, Cláudia? As palavras do candidato, que é o meu objeto direto, que é o objeto direto dessa oração. Repito, esse verbo não está bitransitivo, porque com vigor foi o modo que esse candidato proferiu o seu discurso, proferiu aquelas palavras. Tranquilinho? E aí, meu aluno, todo sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva. E o objeto direto da ativa transforma-se no sujeito. Preste atenção. As palavras, o núcleo não está no plural? Então você já sabe que o verbo tem de seguir esse plural. Na letra A, o verbo apareceu no singular. Já não pode ser. Na letra B, o verbo apareceu no singular. Não pode ser. Na letra D, o verbo está no singular. Fora a letra D. A letra E, o verbo auxiliar continua no singular? Não pode, porque se o objeto direto vai se transformar em sujeito, é esse sujeito que vai obrigar a flexão do verbo. Não há dúvida, o gabarito com uma simples pergunta já foi entregue. Você entendeu? Que quanto mais informações você receber, mais ágil você estará para encontrar o gabarito. Não precisamos produzir toda a transformação. Nós não precisamos efetuar toda a transposição se nós já sabemos que sujeito e verbo devem dialogar. Muito bem, exercício 2, gabarito C. Você acertou o primeiro? Acertou o segundo? Se você acertou, o mérito é seu. Mas se errei, Cláudia, é só parar a aula. Você dá a pausa quando você bem desejar. E essa pausa é o tempo necessário para você ressignificar informações, ratificar outras e aquela rápida revisão. Faça isso agora e volte para o nosso trabalho. Até daqui a pouco.